Eu já disse aqui que terror é algo relativo, que o que nos assusta depende das nossas vivências, de detalhes íntimos sobre nós mesmos. Ainda penso assim e muita gente concordou comigo aqui nos comentários. Mas e se eu te disser que existe um filme tido como o mais assustador do mundo? Vocês ficariam surpresos, né? Porque eu fiquei surpresa e por isso vim dividir isso com vocês. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo, e A Entidade de 2012 é um terror popular e, de certa forma, aclamado pela comunidade de terror. Ele sempre é comentado por quem é fã desse gênero. Eu não sei se dá pra chamar de clássico, mas, de certa forma, ele é um terror original e memorável. Isso com certeza. Vamos começar com a sinopse de A Entidade. Um autor de romances criminais encontra uma caixa com filmagens antigas de crimes horripilantes, que parecem ter sido cometidos por vocês sabem o que, em série. Ao investigar, ele e sua família se tornam alvos de uma entidade sobrenatural do mal. Este é um longa-metragem que já entrou aqui numa lista de filmes mais assustadores. Eu achei ele muito assustador na época que eu assisti. Eu tenho uma gostosa memória nostálgica sobre ele. Na época que eu assisti, como muitos outros fãs, eu também fiquei bem surpresa com o plot twist. Acho que esse é um dos grandes méritos desse filme. Eu vou falar muito sobre a trama, sobre detalhes, então não tem como não falar o final, dar spoilers, só avisando para quem não assistiu ainda. O que acontece é que durante o filme inteiro, o Oswald, vivido pelo Ethan Hawke, faz uma investigação por conta própria e bem irresponsável sobre quem tirou a vida de várias famílias. Ele encontra rolos de filmagens que mostram as pessoas vivendo bem e felizes, mas que subitamente corta para o momento em que elas são desvividas de maneiras bem cruéis e variadas. Além disso, o corpo de uma das crianças de cada família nunca é encontrado, o que deixa tudo ainda mais bizarro. O personagem age de maneira egoísta, ele deixa o bem-estar da sua família de lado, porque é óbvio que tem algo muito sinistro acontecendo ali. Ele devia chamar a polícia, mas ele é escritor, então ele quer usar essas filmagens para de alguma forma alavancar sua carreira de escrita que um dia já foi gloriosa. Abrir um parênteses aqui, é bem legal a maneira com que a aparência das gravações é mostrada, porque elas são feitas com filmes de rolo, então tem aquela estética mais antiga que eu acho um charme e pra mim faz o filme ganhar pontos. A gente vai acompanhando a investigação com ele o tempo todo, somos levados a acreditar que quem tirou a vida daquelas famílias foi o Bagul, o monstro do filme. O Bagul tem uma aparência que casa demais com o filme, porque ele aparece nos momentos de jumpscare e pega a gente de surpresa. A aparência dele, se a gente olhar por muito tempo, não dá tanto medo, é bem parecido com o Slenderman, nos quais o trunfo também é surgir do nada e pegar a gente de surpresa. Nesses dois casos, se a imagem fosse mostrada por muito tempo, tanto do Slenderman quanto do Bagul, eu acredito que não daria medo, seria mais cômico, mas eles são usados de formas bem eficientes em suas determinadas mídias. Então a história segue, tem vários sustos no decorrer da entidade, até que chegamos no final e vem aquela surpresa. Muitos elementos sinistros e claramente sobrenaturais são apresentados ao longo da trama, então a gente já se prepara para alguma resolução assim mais sobrenatural, mas é algo sobrenatural, mas ainda assim muito mais sinistro do que a gente imaginava. O Bagul não estava tirando a vida das pessoas, ele estava influenciando as crianças a eliminarem suas próprias famílias. Por isso sempre não era encontrado o corpo de uma delas, porque elas tinham sido responsáveis pelos crimes. Naqueles cortes que ocorrem nas gravações, estavam as imagens das crianças preparando tudo para eliminar seus pais, irmãos, etc., seus entes queridos. Então o Bagul influenciava tudo, mas quem executava esses crimes eram as próprias crianças. É muito sinistro imaginar que as crianças ali que passam despercebidas, elas são amistosas, ingênuas, então do nada elas viram as vilãs do filme. É uma reviravolta muito boa. Acho que funciona bem, tem as pistas ao longo do filme, quando você descobre tudo faz sentido, não vem assim do nada. O Oswald não consegue descobrir isso a tempo, então ele, sua mulher e seu filho têm o mesmo destino que as outras famílias. A responsável por cometer o crime e gravar tudo é a filha do Oswald, a Ashley. Esse final se torna ainda mais bizarro porque todas as gravações têm títulos que parecem inofensivos
E isso acontece no final também, com a Ashley escrevendo na gravação algo como pintura em família, e ela até faz um desenho do pai, da mãe, do irmão em pedaços. Parece algo inofensivo, mas quando você entende, o contexto geral fica bem mais mórbido e sinistro. No fim, a Ashley vai em direção às outras crianças que estão com o Bagul, numa espécie de culto, e o filme acaba com o último susto do Bagul. É uma revelação bem corajosa. Hoje em dia até pode ser algo mais comum você ver crianças como vilãs, mas acredito que na época não era tão comum assim. Por acreditar que o terror assusta dependendo do que te dá medo, eu não vou cravar aqui que existe um filme mais assustador, mas quem vai fazer isso é a ciência. Porque o estudo Science of Scare monitorou a frequência cardíaca de 250 pessoas para encontrar o filme de terror mais assustador de todos. Eu achei bem interessante ter um estudo sobre esse tema e o nome dele é bem autoexplicativo, né? A ciência do susto. Acontece que a entidade foi eleito o mais assustador, aumentando em 34% os batimentos cardíacos dos candidatos. É bem relativo medir o que dá medo em cada pessoa, então essa é uma forma inteligente da gente pelo menos ter uma métrica do que assusta, porque na verdade dar susto e causar medo são coisas bem diferentes, né? Se você tá andando por uma rua e alguém surge na sua frente, você pode levar um susto, mas você andar por uma rua escura à tarde, temendo encontrar alguém mal intencionado, isso te causa medo. Tem aí uma diferença, né? Usando isso como exemplo. Mas para o estudo eu achei interessante usarem isso. Eu acho que é uma forma mais eficiente de medir o susto nesse caso. A lista incluiu 20 filmes, destacando Oddity de 2024. Vou ler aqui a sinopse de Oddity também. Após perder sua irmã gêmea de uma forma brutal, Darcy busca vingança, aproveitando o poder de artefatos assombrados contra os responsáveis. Eu já falei do Oddity aqui também em um vídeo de filmes assustadores de verdade. Eu acho esse filme muito bom. E comparando aqui na minha cabeça, falando uma coisa bem particular, hoje eu acredito que o Oddity é o filme mais assustador pra mim, justamente porque ele tem essa atmosfera que vai causando mais suspense. A entidade também tem isso, mas eu acredito que o forte dele é realmente nos sustos, nos jumpscares. E essa pesquisa comprovou que ele foi muito eficiente nisso, porque não dá pra gente tirar o mérito do jumpscare. É sim algo chato se o filme for todo baseado nisso, mas ele é bem eficiente se usado pontualmente na trama. Se o intuito de um longa é dar medo, não tem como você não usar em algum momento o jumpscare. Na verdade, pode ter algum filme que não use em nenhum momento, mas ele se enquadraria mais ali como um suspense nesse caso. A pretensão desse estudo, Science of Scare, foi monitorar os batimentos cardíacos de centenas de voluntários, 250 candidatos, mais especificamente. Essas pessoas foram equipadas com monitores de frequência cardíaca enquanto viam os filmes de terror. O objetivo do estudo foi estabelecer uma combinação de frequência cardíaca medida em batimentos por minuto com a frequência cardíaca em batimentos por milissegundos. Você vê que foi algo bem preciso, bem interessante. A entidade fez os candidatos sentirem um aumento de 34% na frequência cardíaca, e o momento mais assustador do filme fez o coração das pessoas baterem 131 vezes por minuto. Lembrando que o normal da frequência para adultos é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Eu achei interessante fazerem um estudo sobre o tema do terror, por isso eu quis trazer aqui para o canal. É óbvio que esse estudo privilegiou os sustos, né? Então não dá pra dizer que esse é o filme mais assustador de todos os tempos pra todo mundo. Ele pode ser o filme que mais assustou as pessoas, mas ainda assim nem todo mundo vai se assustar, porque é algo bem individual que nos dá medo. Mas mesmo assim não deixa de ser algo interessante pra comunidade que é fã de terror. Comenta aí o que você acha sobre isso, o que você privilegia no filme, se você gosta mais desse estilo de filme que vai te dar susto a todo momento, ou se você gosta mais de algo mais atmosférico que vai construindo o terror. Hoje em dia eu prefiro mais essa segunda opção, mas o gosto é algo que sempre muda, né? Então não dá pra dizer, dessa água não beberei. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Vocês são pessoas muito interessantes, deixam comentários muito legais.
Eu tô muito feliz com o crescimento do canal, com a comunidade incrível que a gente tá criando aqui. Não se esqueça de comentar a sua opinião sobre este vídeo. Se inscreva aqui no canal se você gostou do tipo de conteúdo que eu trago. Deixa o like. Obrigado por estar aqui. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo e até a próxima.